Olha, eu terminei nessa parte aqui falando do bioma Caatinga, né? Que é um bioma que possui uma vegetação e também uma fauna adaptada às condições climáticas do local, né? Tá dentro de uma área semiárida, quente e seca, então a vegetação e os animais são totalmente adaptados a essas condições. E aqui nessa parte finalzinha, que foi onde eu não deu tempo de terminar tudo, fala que algumas atividades, algumas coisas que fazem com que essa região ela seja uma das mais, de certa forma, afetadas, né, pela desigualdade social no nosso país. Diz aqui, ó, a exploração predatória da vegetação, seja para a questão de retirada da lenha, ou então para a fabricação de carvão, ou então para a prática da pecuária, ou para a prática da agricultura, enfim, a retirada predatória dessa vegetação original, as dificuldades de acesso à água da nossa região, estamos dentro de uma área semiárida do globo, né, que chove aí menos de 1.000 milímetros anuais, juntamente com a concentração de terras que existe nas mãos de poucas pessoas, que é muito forte aqui, significativa na nossa região. Tudo isso explica, esclarece, né, as condições os indicadores socioeconômicos da nossa região serem tão precários, certo? E as condições de vida não serem tão boas, em grande parte dessa área de Caatinga. Pronto. Agora vamos falar de Cerrado. O Cerrado brasileiro, ele possui dois estratos, como o livro já vem destacando aqui, né? Um estrato superior e um estrato inferior. Na verdade, o Cerrado, ele tem a predominância de arbustos e algumas árvores espaçadas. Arbustos retorcidos, né? A gente vai ver que os arbustos e as árvores do Cerrado, eles têm um aspecto retorcido, porque isso é uma das características de ser uma savana, né? Uma das características de savana é esse aspecto retorcido das espécies vegetais. Elas são retorcidas, tem um aspecto retorcido. Então, o Cerrado brasileiro, que se concentra em 14 estados do Brasil, 14, né? Pega ali o centro-oeste do Brasil, aí pega um pouquinho a região norte, pega um pouquinho também o nordeste do Brasil, ó, pega Pará, tá na região norte, né? Maranhão aqui no nordeste, Piauí nordeste, Bahia nordeste, aí pega também Minas Gerais, que tá no sudeste, né? São Paulo sudeste, aí Mato Grosso do Sul, tá dentro da região centro-oeste do Brasil, Rondônia Norte, Mato Grosso Centro-Oeste, Goiás Centro-Oeste, Tocantins Norte, Rondônia Norte, Amazonas Norte e Amapá Norte. Ou seja, é um bioma que ele está localizado basicamente em quase todos, né? Quase todas as regiões do Brasil. Né? Pega o norte, pega o centro-oeste, pega o sudeste, pega um pouco do nordeste. Só não pega o quê? O sul do Brasil, né? Não pega o sul do Brasil. Mas é um bioma com uma grande dimensão, assim, quando a gente trata das regiões, né, ele pega quase todas as regiões brasileiras. Aí outra coisa, como eu estava falando, na verdade, é um bioma que ele é formado por dois estratos. Ele tem um estrato superior formado por alguns arbustos. Lembra que arbustos são espécies de médio porte, e as árvores de maior porte, né? Pois pronto, ele tanto tem um estrato superior formado por arbustos e árvores espaçadas, né, distantes umas das outras, quanto ele tem um estrato inferior por quê? Formado por plantas menores, né, por gramíneas, plantas menores. E aí, está presente dentro de uma área de clima subúmido, com duas estações do ano bem definidas, uma úmida, que é o verão. Lembra do clima tropical típico? Lembra? Clima tropical típico ou tropical continental, que pega aquela parte central do Brasil, principalmente. Pronto, o Cerrado está dentro de uma área de tropical típico, de tropical continental, onde é um clima subúmido. É um clima que tem duas estações do ano bem definidas, né? Um verão bem chuvoso, bem úmido, e um inverno seco, né? O Cerrado também dá nome a um domínio morfoclimático, a gente vai ver já já. Tem um domínio morfoclimático chamado Cerrado, tem um domínio morfoclimático chamado Caatinga, mas até agora a gente está vendo só os biomas. E o que caracteriza principalmente um bioma é o quê? É a sua fauna e a sua flora, certo? Fauna e flora. Quando a gente estiver estudando domínios morfoclimáticos, a gente vai ver que domínios morfoclimáticos são unidades paisagísticas que são definidas não só pela vegetação e não só pelos animais, pela fauna do local, mas também por características ligadas ao relevo, à hidrografia, à geomorfologia, né, ao clima, enfim, é um conjunto de fatores físicos, entendeu? Para a gente definir os domínios morfoclimáticos. Já biomas não, biomas geralmente tem a ver com essa questão da vida, né, da vida vegetal e animal, presente em determinada região. São característicos daquela região. É um conjunto de ecossistemas presentes ali numa unidade regional. Ok? Então, vamos lá. Então, o Cerrado brasileiro está dentro de uma área de clima tropical, subúmido, com duas estações bem definidas. Ok? Aí, dentro da região do Cerrado, a gente vai ver que ele dá origem é uma região que vai dar origem a vários rios brasileiros,
né? É a cabeceira, dentro do Cerrado a gente vai encontrar aí a nascente de vários rios, né? Cabeceiras de vários rios no Brasil, como os rios Amazonas, Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Paraná e Paraguai, né? Ó, nascem cursos de água que ele, na verdade, desculpa, eles vão escoar para esses rios, vão escoar, vão mandar as águas para esses rios aí, principais. A biodiversidade do Cerrado, eu disse que todos os biomas ontem, eles são ameaçados no Brasil, né? Sem exceção. E cada um deles tem algumas atividades econômicas, predatórias, exploratórias, que vêm degradando mais esse determinado tipo de bioma. O Cerrado não é diferente. O Cerrado brasileiro começou a ser mais explorado, né? Quando o Brasil começou a estimular o povoamento da região centro-oeste, né? A região centro-oeste e norte do Brasil. Principalmente aquela região ali centro-oeste, né? Quando, a partir da década de 60, houve a inauguração de Brasília, né? Houve uma mudança de capital do Brasil, né? Do Rio de Janeiro para Brasília, e aí em 60. E aí começou a estimular o desenvolvimento socioeconômico, o povoamento daquela região central do Brasil. Então, a partir do processo de povoamento do oeste brasileiro, diversas atividades também contribuíram para a devastação do Cerrado, entre elas a mudança da capital, a implantação de rodovias também, porque era necessário criar uma infraestrutura de acesso, né, a esses locais, que não eram muito povoados. Então, construção de rodovias, construção de grandes obras de infraestrutura também, e o uso abusivo de água para irrigação. É a partir desse período também, né, do povoamento daquela região central do Brasil, oeste do Brasil, que começaram a implantar, né, a ser concretizada várias formas, várias técnicas de agricultura moderna no Brasil. E abrange principalmente o Cerrado brasileiro. A maior área, na verdade, de fronteira agrícola no Brasil, né, uma das que mais crescem no Brasil até hoje, são as áreas de fronteira no Cerrado. Então, o Cerrado é uma área muito utilizada para a plantação de cereais, né, plantação de soja, de milho, enfim, é uma área muito aproveitada para isso. Também, por causa dessa agropecuária aí moderna, visando o mercado externo, é um dos brasileiros mais afetados. Ontem eu falei que o Cerrado é um dos hotspots brasileiros, né? Nós temos 2 hotspots, 2 biomas altamente ameaçados de extinção, né? Que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, e o Cerrado ele vem sendo bastante devastado para a prática da agricultura e também para o sobrepastoreio, né? A criação de animais. Só fala de a soja para milho e para pasto. Tá vendo? Eita, que Marcos está com zoada dentro de casa. Campos. O bioma Campos é aquele biomazinho que fica lá na pontinha, vou mostrar aqui, na pontinha sul do Brasil. Ele abrange o Rio Grande do Sul brasileiro, quer ver? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Eu tinha botado o mapa, mas eu achei bem claro. Biomas. Olha, o mapa de biomas. O maior bioma brasileiro é a Amazônia, né? Esse verdão aí, ó. Amazônia. Aí esse rosinha escuro, esse aqui central, ó, que eu falei para vocês, o Cerrado ele pega quase todas as regiões do Brasil, né? Pega um pouco aqui pega o Centro-Oeste, aí pega um pouco da região Norte, pega um pouco da região Sudeste e pega um pouco da região Nordeste do Brasil. Então, o Cerrado, que a gente tá falando dele agora, e aí a gente tem aqui em amarelo, pegando grande parte do Nordeste, quase todo o Nordeste, e o Norte de Minas Gerais tem a Caatinga. Aí, esse aqui em verdezinho, ó, verde clarinho, não sei se dá para vocês verem, vocês têm que dar um zoom, então, se não der para ver. Esse verde clarinho aqui, principalmente no litoral brasileiro, né? É a área de Mata Atlântica no Brasil, Mata Atlântica a gente falou ontem também. Aí aqui, ó, pegando esse espaçozinho aqui, não sei se é um rosa claro, não sei o que é isso, uma coisa bem clarinha aqui. Pegando o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, estão vendo? Aqui é um dos biomas menores do Brasil, no caso é o Pantanal. Um dos biomas mais ameaçados, né? Esse ano, está sendo um dos biomas mais ameaçados esse ano, pela grande quantidade de queimadas antrópicas, não queimadas naturais, antrópicas, provocadas pelo ser humano. E aqui na pontinha sul do Rio Grande do Sul, ó, a gente vai encontrar um outro bioma que é que a gente vai falar agora dele, que é o bioma chamado de Campos. Campos está dentro de uma área de pradaria, né, de um clima subtropical, onde a gente vai encontrar aí as 4 estações do ano já bem definidas. Eles vivenciam primavera e outono, coisa que a gente não vivencia aqui, bem direitinho.
Dentro desse bioma aqui, chamado de campos, a gente vai ver que a vegetação é uma vegetação de porte pequeno, né? Grande parte das espécies são gramíneas, né? São espécies de pequeno porte. Tá dentro de uma área de clima subtropical, já falei. Tá outra coisa. O relevo dessa região é um relevo de um pouco plano, com leves ondulações, que a gente chama de cochilas, algumas ondulações. É um bioma muito explorado do ponto de vista da agropecuária, tanto para agricultura quanto para pecuária. Como está dentro de uma área aí subtropical, então ele é muito aproveitado para cultivo de produtos subtropicais, né, que se dá bem em áreas de clima subtropicais, como por exemplo o arroz. Deixa eu ver se falta mais outra coisa. Coberto por uma vegetação herbácea das pradarias, gramíneas, falei de pequeno porte, grande parte das espécies são de pequeno porte. É um relevo baixo, com poucas ondulações. E falei do cultivo de arroz. Prontinho. Só tem essas informações mesmo. Aí vamos falar agora do Pantanal, né? Falta falar aqui do Pantanal. Deixa eu subir isso. Pantanal. O Pantanal também é um bioma pequeno, né? Tanto o Pantanal quanto o bioma Campos são biomas, campos que também é chamado de pampas, né? Pampas, os pampas gaúchos. Esses dois biomas são biomas que abrangem basicamente 2% do Brasil só, então eles estão dentro de uma área relativamente pequena. Não existe um tamanho certo para bioma, para ser considerado bioma. A gente sabe que um bioma ele é composto por vários ecossistemas e que ele está presente em uma região, mas ele pode ser, né, grande ou pequeno ou médio, enfim, em relação a outros biomas. Então, o Pantanal a gente vai ver que é uma mistura, na verdade. Ele vai contar com uma heterogeneidade muito grande de vegetação. É uma mistura de cerrado com floresta amazônica, com caatinga. Ele tem característica aí de vários biomas, sabem? Tá dentro de uma área de inundação, é considerada uma área de planície de inundação, é considerada a maior planície de inundação aí do Brasil, né? Está dentro de uma área que, por ser uma planície de inundação, as espécies elas são adaptadas a esse grande período de inundação. Tem uma baixa declividade. O que mais? O clima é o clima também quente e úmido nessa região, um clima subúmido, com a estação mais chuvosa e uma estação mais seca. Os solos são arenosos. O período do inverno, a temperatura fica mais seco, mas a temperatura pode baixar tanto e chegar a ocorrer aqui o fenômeno chamado de friagem. Aí eu já falei onde é que se situa, né? Pega o Mato Grosso do Sul. O que mais? Mas ele abrange também o norte do Paraguai, o leste da Bolívia, interliga a bacia amazônica à bacia platina. Aí diz aqui que algumas abriga diversas espécies de peixes, como, por exemplo, o peixe pintado, o dourado e o pacu, pássaros e outros animais, como jacarés, capivaras e ariranhas. É um bioma que conta com uma grande biodiversidade e é extremamente importante para a dinâmica aqui das pessoas que vivem no local. A atividade econômica tradicional nessa região é a pecuária, com pastagens naturais, mas recentemente, a partir da década de 1970, essa área está passando por uma expansão do processo do agronegócio. Então, está se cultivando bastante produtos aí visando o mercado externo, né? O agronegócio toda uma cadeia produtiva que está interligada à agricultura e à indústria, que produz visando o mercado externo. Então, essa área também se tornou uma área de fronteira agrícola, né? De expansão de fronteira agrícola do Pantanal aqui, pegando desde o Cerrado até o Pantanal, visando o mercado externo. Então, desde a década de 70 está havendo uma expansão do agronegócio, estão se plantando bastante soja e algodão, causando perturbações no solo, assoreamento de rios, poluição, tanto por agrotóxicos, né, quanto por rejeitos industriais. Aí tem aqui uma estimativa, né, estima-se que 3,2% de sua área seja descaracterizada por desmatamentos, isso 2013, até 2013. Aí atividades predatórias, que vêm contribuindo para a degradação desse bioma, né, do Pantanal. Desmatamento, queimadas, pesca predatória, caça predatória, garimpo de ouro e pedras preciosas, o turismo descontrolado e o crescimento da população. São problemas que vêm afetando a região do Pantanal.
Esse ano a gente viu que os reflexos, né, dessas queimadas aqui no Pantanal. Várias cidades aqui no centro-oeste do Brasil e até nessa região de Pantanal, a temperatura subiu em média 5 graus, né, a mais do que o normal nesse período do ano. E aí a gente percebeu que, na verdade, a gente percebeu não, né? A galera que mora aqui nessa região percebeu que, peraí, as queimadas têm a ver com o aumento de temperatura, afeta a pluviosidade, afeta a temperatura, enfim. Começaram a perceber isso. Aí deixa eu sair daqui e vamos para aqui. Falta falar de... Eu já falei de todos os biomas, né? De todos. Falei da Amazônia, falei da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pantanal e dos Pampas, que são os campos. Aí tem um tipo de vegetação aqui que não é um bioma, é uma formação vegetal brasileira que o livro aborda. Vamos mostrar ela aqui para vocês. Vou mostrar. Ó, eu disse até eu vou mostrar isso aqui depois, vou passar, mas vou mostrar depois, eu disse ontem. Que no caso é a Mata dos Cocais, onde tem a predominância de palmeiras, como a carnaúba, o babaçu, a oiticica, o buriti. Ó, a Mata de Araucárias é um domínio morfoclimático, então já a gente fala dela, eu não entrei nos domínios ainda. Vou só terminar falando desse tipo de vegetação aqui, que não é um bioma, só para deixar claro, não é um bioma. É uma formação vegetal brasileira, né? É um ecossistema brasileiro. E está dentro de uma área de transição. A Mata dos Cocais, ela está dentro de uma área de transição entre a floresta amazônica, sabe o Maranhão? Olha, peraí. Vou mostrar aqui no mapa, assim vocês vão ficar só voando, que eu tô falando, vocês estão voando. Olha, a Mata dos Cocais, ela fica mais ou menos por aqui, ó. Ela fica numa área de transição entre a floresta amazônica, né, quente, úmida, densa, fechada, latifoliada, perene, ela fica por aqui, né, entre essa floresta densa e fechada, ela fica entre também uma presença ali de caatinga e um pouquinho de presença de cerrado. É uma mata de transição, entendeu? Ela é uma mata de transição, uma área de transição. Aí sim, a gente vai ver que essa Mata dos Cocais, ela fica localizada numa sub-região do Nordeste. A gente divide o Nordeste. Quando a gente está estudando o Nordeste, a gente divide o Nordeste em 4 sub-regiões, né, para a gente estudar melhor o Nordeste brasileiro. E aí existe a zona da mata, que fica aqui no litoral, né, onde teve grande cultivo de cana-de-açúcar, lembra, no passado colonial? Então, zona da mata, aí tem o Agreste, que fica aqui logo depois da zona da mata, bem pertinho do litoral, o Agreste, tipo Santa Cruz, aqui perto da gente, Santa Cruz, perto de Natal, ali é Agreste. Então, Santa Cruz, Agreste. Aí tem o Sertão, né? O Sertão Semiárido, que é onde a gente está. Nós estamos no Sertão Semiárido, Sertão Potiguar. E tem o Meio Norte, que é uma regiãozinha aqui que engloba um pouco do Ceará, um pouco do Ceará não, um pouco do Piauí, um pouco aqui do Maranhão, que é onde fica a Mata dos Cocais, certo? Deixa eu sair daqui. Aí a gente vai ver que essa vegetação, chamada Mata dos Cocais, ela é crucial para a dinâmica econômica da região. Por quê? Porque as espécies dessa mata, né, são aproveitadas do ponto de vista econômico e também para a sobrevivência das pessoas. Então, é uma mata que tem a predominância de palmeiras, né, os coqueiros, como, por exemplo, o babaçu, buriti, oiticica e carnaúba. Cada um tem um aproveitamento, cada um é utilizado aí para vários fins. Como, por exemplo, ele destaca aqui a questão da carnaúba e do babaçu. A carnaúba fica mais numa área ali em contato com a caatinga, enquanto o babaçu fica mais em contato com a área de floresta amazônica. Então, a carnaúba, o que é que se faz da carnaúba? Se aproveita para quê, essa palmeira? Aparece em uma área de transição, o coco se extrai o óleo, do coco se extrai o óleo, de suas folhas a cera, a madeira é utilizada para a construção de casas e as folhas para telhados. Aí, no caso, o babaçu, que está localizado na área ali de contato com a floresta amazônica. O óleo desse coqueiro é bastante utilizado na indústria alimentícia e de cosméticos, e suas folhas para esteiras, chapéus e cestas. Embora nessas áreas aí de em contato com a floresta amazônica, já bem próximo, nessas áreas de babaçu, né, de grandes quantidades de babaçu, nessa espécie aí, são áreas que são muito... A atividade extrativa vem danificando bastante a área, né, prejudicando bastante o desenvolvimento da mata. E não só assim por causa dessa questão extrativa para a produção de produtos que a gente utiliza,
mas por causa da expansão agropecuária na região, né? Tá havendo uma grande, nessa área de Mata dos Cocais, está havendo uma expansão de soja no Brasil, de plantação de soja, né? De cultivo, de criação também de animais em sistema extensivo. E o pisoteamento dos animais acaba danificando ali a vegetação e o solo. A mata de araucárias é um nome de um domínio morfoclimático do Brasil, né? Eu coloquei aqui um bioma para vocês. Um bioma não, um mapa. Para vocês verem aqui os domínios. Ó. Domínios morfoclimáticos do Brasil. Assim como existem 6 biomas no Brasil, existem 6 domínios morfoclimáticos. Mas são coisas totalmente diferentes, entendeu? Bioma é definido mais por vegetação e fauna, né? É um conjunto de ecossistemas, presente numa área, numa unidade regional, ok. Já os domínios morfoclimáticos, na verdade, todo domínio morfoclimático é uma unidade paisagística. Unidade paisagística. Ou seja, é uma área onde existem características homogêneas, né? Relacionadas à vegetação, à fauna, relacionadas ao relevo, ao clima, à geologia, às rochas, relacionada à hidrografia, ao solo, enfim, são características comuns, né, homogêneas, em cada unidade paisagística dessa. Então, para você definir um domínio morfoclimático, quem definiu, na verdade, os domínios morfoclimáticos do Brasil foi um geógrafo, né, brasileiro, que já morreu recentemente, chamado Aziz Absaber. Ele não é, tem uma origem aí estrangeira, mas, enfim, brasileira. E aí, o que é que acontece? Ele estudando o Brasil, estudando as características físicas do Brasil, ele definiu 6 tipos de unidades paisagísticas diferentes no Brasil. Que seria a Caatinga, né? Tem um domínio da Caatinga, ou seja, nessa área existe o domínio da vegetação da Caatinga, do clima semiárido, de rochas cristalinas, que mais? De solos rasos e pedregosos. Enfim, ele reuniu ali um conjunto de fatores físicos e denominou que essa área aqui, ó, nessa área de bolinha verde, é uma área de domínio de Caatinga no Brasil. Aí essa áreazinha aqui, ó, listrada em laranja, acho que é laranja isso. Em laranja, essa área aqui é a área do domínio da Amazônia, certo? Domínio amazônico. Aí essa área aqui em listras azuis é a área de domínio do Cerrado, ele chamou domínio do Cerrado. Essa área aqui em roxo, tá vendo? Em roxo, no litoral, ele chamou de domínio de mares de morros, é a área de domínio de mares de morros. Tem esse nome, não é à toa, eu vou explicar por quê. Porque é uma área de vários morros, colinas e morros, né, com um topo arredondado. É uma das áreas mais suscetíveis a deslizamento de terra no Brasil, por causa de desmatamento nas áreas de encostas. Enfim, eu já estou dizendo, eu ia explicar disso. Aí esse verdinho aqui embaixo, tá vendo? Ó, pegando aqui grande parte da região sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Pegando um pouquinho nada aqui do Sudeste. Essa área verdinha aqui é a área das araucárias, né? Do domínio das araucárias, da mata dos pinhais ou mata das araucárias. E aqui no sul do Brasil, ó, pegando o Rio Grande do Sul, essa pontinha aqui, que é muito conhecida com a área de Campos, né? Do Brasil, do bioma Campos. Essa área aqui é a área de pradaria, né? Que ele chamou de domínio das pradarias no Brasil. Aí vocês estão vendo essas áreas brancas, que não tem denominação nenhuma. Tem umas áreas brancas aqui, tá vendo? Sim. Tá vendo? Isso aqui ele chamou de faixas de transição. Tudo isso que é branco no mapa, ele não demarcou. Então, tipo, no caso, essas é onde tem, tipo, a Mata dos Cocais, no caso. Ó, por exemplo, aqui, ó, Mata dos Cocais, tá vendo? Ele não demarcou, tipo assim, porque tem características de várias vegetações, de vários domínios, né? Vários domínios. Tem características, não só vegetação, mas que domínio não engloba só vegetação, né, Beatriz? Mas, tipo, essas áreas que ele chamou de faixas de transição são áreas que não dá para você definir bem se é domínio amazônico, se é domínio do Cerrado, se é domínio da Caatinga, porque são áreas de transição. São áreas de heterogeneidade. Pronto, essa é a palavra. Áreas de heterogeneidade. Áreas que você não tem como definir. Tipo, aqui não tem uma característica homogênea, como nesses outros domínios. Então, ele chamou de faixas de transição. São as áreas que você confunde, que você não sabe assim, exatamente o que é, né? Se é isso, se é aquilo, entendeu? Ele chamou de faixas de transição.
Aí vamos lá. A Mata das Araucárias é um tipo de domínio morfoclimático do Brasil, que abrange, no caso, essa parte, abrange principalmente a parte sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma área a gente vai ver que é um clima diferenciado, né? Possui um clima diferenciado do restante do Brasil, que a maior parte do Brasil, o clima é tropical, né? Ou tropical equatorial, ou tropical continental, ou tropical semiárido, ou tropical aqui litorâneo, não é? Do litorâneo úmido. Mas essa parte sul do Brasil tem um clima diferente, que é o clima subtropical, que é onde a gente vai ter aí a vivência das 4 estações, como eu falei. Então, essa área é uma área chamada de Mata das Araucárias. Essa Mata das Araucárias tem a predominância de espécies aciculifoliadas, em forma de agulha. E ela também é chamada de Mata dos Pinhais, porque existe aí, na verdade, a Mata das Araucárias é o que a gente tem de mais próximo de pinheiros. Pronto, seria tipo os pinheiros do Brasil. É o que a gente tem mais próximo dos pinheiros, lá da região do hemisfério norte, das coníferas. Porque ó, também é chamada de formação vegetal subtropical de coníferas. É o que a gente tem de mais próximo daquelas árvores de Natal, entendeu? Da região, da região temperada do globo, aquela parte do hemisfério norte, das coníferas. Aqui seria tipo as nossas coníferas, né? Sim, ela também é chamada de Mata dos Pinhais, por quê? Porque predomina uma espécie chamada pinheiro do Paraná. Uma espécie que tem, né, formato aí, as folhas em formato de agulha, aciculifoliadas. Aí, sim, mas tem outros tipos de espécies, né? E outras espécies como a imbuia, o cedro, o ipê e a erva mate. Mas, enfim, predominam essas espécies aí em forma de agulha. Outra coisa, é um domínio morfoclimático que vem sendo muito explorado do ponto de vista de extração vegetal para a produção de papel, celulose, né, e papel. E também vem sendo uma área de expansão da pecuária e da agricultura no Brasil. Soja, trigo e milho. Na verdade, o Brasil todo vem sendo explorado, né? Cerrado, Amazônia, a Caatinga também. O que mais? Essa área aí mais ao sul do Brasil também vem sendo uma área de intensa expansão da fronteira agrícola brasileira. Enfim, onde der para plantar soja, o povo está plantando. Atualmente restam menos de 3%, tem mais informação lá na frente, viu? Aqui é porque o livro tratou como se fosse uma formação vegetal diferenciada, mas realmente mas é um domínio morfoclimático. Eu estou tratando como é um domínio porque é um domínio. Restam menos de 3% da sua área original, das araucárias, a extração da madeira para, aí como eu falei, móveis, papel, reposição das árvores, sem reposição das árvores, as queimadas para a formação de pastos para a pecuária e a agricultura de soja, de milho e de trigo. Trigo por quê? Porque é uma área de clima subtropical, então permite o cultivo do trigo, assim como permite o cultivo do arroz. Se dá nessas áreas aí mais subtropicais do globo. E a instalação de indústrias são algumas atividades que levaram a floresta a quase extinção. Resta menos de 3%, né? Aí deixa eu terminar, completar aqui com as informações que tem lá na frente. Que fala especificamente aqui do domínio das matas de araucárias. Eita, eu nem falei de vegetação litorânea. Esqueci, ó, dos mangues. Espera aí que eu falo já. Tô falando de araucária mesmo. Amazônico, mares de morros, cerrado, domínio do cerrado, domínio das araucárias. Aí, ó, tá dentro de uma área de clima subtropical, já falei. Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa. Regiões de médias latitudes, da região sul. Pega essa área de planaltos. Então, é uma área um pouco mais elevada, né? Planaltos arenito-basálticos da bacia do Paraná. Tá dentro de uma área um pouco mais elevada do Brasil. Matas araucárias. Também devastada para agricultura, café, soja, exploração da madeira. Pronto, já falei isso aqui. Aí deixa eu terminar aquela parte de formações vegetais, né, no Brasil, que eu não falei da vegetação litorânea. Deu uma pulada legal, nem percebi. Vegetação litorânea. Em todo o litoral brasileiro, isso aqui não é um bioma também, viu? Eu já falei de biomas. Eu já estava começando a parte de domínios. Isso aqui não é um bioma e nem é um domínio. É um tipo de vegetação, ecossistemas, né, diferentes, que não está presente ali especificamente, né, a gente não trata como um bioma específico. É um ecossistema. Então, vegetação litorânea. Dentro da vegetação litorânea, a gente vai encontrar mangues, restingas, né, e o livro destaca bem a questão dos mangues. Mangues é uma vegetação que se encontra numa área de transição. Outra coisa, eu nem falei no início,
o litoral brasileiro, pegando desde a região norte até o sul do Brasil, a gente vai encontrar esse tipo de vegetação chamada vegetação litorânea, com a predominância de, como eu falei, de mangues, de restingas, certo? Restinga é o tipo de vegetação que fica ali nas proximidades de praias, que protege ali aquela área, né, na verdade, contra a erosão. Aí aqui os mangues. Os mangues também está dentro de uma área de transição, né? Ele fica ali entre um ambiente aquático, um ambiente marítimo e um ambiente terrestre, né? Ele fica nessa área de transição. É tanto que a gente vai ver que nas áreas de mangues, também ligando para mim, nessas áreas de mangues, a gente vai encontrar um solo salino. Por que solo salino? Porque ele está na área de transição. Ele está ali bem próximo da água do mar e também está próximo da desembocadura de rios de água doce. Né? Tipo um bioma. Que bioma? Quer dizer bioma? É uma vegetação que está na área de transição, né? De uma área salgada para uma área doce, de água doce. Então, tem um solo salino e lodoso. O solo é arenoso, sujeito à variação da maré. Desenvolve-se em clima tropical e subtropical. Por isso que eu disse que ele pega tanto o norte do Brasil quanto pega o sul do Brasil, né? Pega tanto a área de clima tropical quanto a área de clima subtropical. Está sempre alagado, geralmente está em uma área alagada. Vegetação tem a presença de espécies arbustivas de médio porte, de grande porte. É uma vegetação que ela dá origem a várias espécies que vão servir de alimentos para várias outras espécies de animais. Possui vegetação exuberante. Cadê? Constituem berçário natural para diversas espécies, abrigando desde peixes, crustáceos, moluscos, aves e mamíferos. Que servem de alimentos, na verdade, para peixes, crustáceos, moluscos, aves e mamíferos. E também é importante para a nossa alimentação. Aí os domínios, né? Características do domínio amazônico. Aqui a gente vai ver que é um pouco parecidas as informações com a do bioma, mas lembre, domínio morfoclimático não envolve só vegetação e só animais, né? Envolve o todo. Na verdade, é uma unidade paisagística dominada ali por características homogêneas, de relevo, de rochas, de clima, de vegetação, de fauna, de hidrografia, né? Características homogêneas dentro de uma área. As características do domínio amazônico. Está dentro de uma área de floresta amazônica, a vegetação predominante é a floresta amazônica. Está dentro de uma área que a gente vai encontrar 3 tipos de relevos, planaltos, planícies e depressões. Mas os planaltos dessa região do domínio amazônico não são planaltos elevados, são planaltos de baixa altitude. Por isso que os rios da Amazônia são rios que meandram tanto, que fazem tantas curvas, né? Porque é uma área ali de relevo mais baixo. Embora o povo pense, né, a galera pense que dentro da Amazônia, dentro dessa região de domínio amazônico, só existe planície, isso é uma mentira, né? Porque existe tanto planície quanto áreas de depressão e áreas um pouco mais elevadas de planaltos. Os solos são rasos, são pobres, né? Em geral são solos rasos, principalmente nas áreas de vazes de rios. Aí são rasos, pobres, constantemente lixiviados, né, pela água da chuva, lavados. O que mais? Localiza-se na região norte do país, no oeste do Maranhão e norte de Mato Grosso. Apresenta uma grande biodiversidade e é altamente ameaçado por atividades humanas, como desmatamento, queimadas, agricultura, pecuária e extrativismo, tanto vegetal quanto mineral. A Amazônia vem sendo utilizada para a expansão de fronteira agrícola no Brasil também, viu? O livro não está abordando isso, não. Mas sim, é uma das áreas de expansão de fronteira agrícola. E também uma das áreas mais prósperas também no quesito de extração de minérios no Brasil. Aquela Serra dos Carajás, Serra Pelada, fica ali nessa região de domínio amazônico. Características do domínio dos mares de morros, aqui, ó. Mares de morros, essa áreazinha em roxo, tá vendo? Essa área aqui desse domínio, chamada de mares de morros, eu já falei que, na verdade, é chamada de mares de morros porque é uma área onde a gente vai encontrar as maiores feições do relevo brasileiro. É onde a gente encontra aqueles planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste e aquelas escarpas, né, que são planaltos com uma certa declividade, como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, onde a gente encontra aqui nesses mares de morros. Aí essa área é uma área de domínio chamado domínio de mares de morros, por quê? Porque predomina morros, né, alguns morros com uma feição que a gente chama de laranja, não sei o quê.
Mamelonado, cadê? Deixa eu ver se tem aqui. Tem um nomezinho específico para isso. Mamelonares, tropicais, atlânticas, florestadas, tá vendo? Não, mas tem um nome. É tipo morros em forma de arredondada. Enfim, morros em forma arredondada. Sendo que essas áreas são as áreas mais suscetíveis ao deslizamento de terra no Brasil, desmoronamento de terra. Por quê? Porque as pessoas, por ser uma área muito habitada, muito povoada, é uma área de grande desmatamento, nas áreas de encosta também. E aí, qualquer chuvinha, uma área muito chuvosa, né, de clima tropical úmido, então qualquer chuvinha, né, é suscetível aí a deslizamento de terras, essa região. A vegetação predominante é a Mata Atlântica, o bioma, né, o bioma da Mata Atlântica é predominante nessa região, que também é uma floresta, né, tropical, um hotspot brasileiro. É uma área que sofreu bastante devastação devido ao povoamento e à industrialização da região. A gente já falou quando estava falando de biomas. Desmatamento, pronto, eu falei. Olha o nome que eu queria lembrar. Meias laranjas, os morros arredondados em formato de meia laranja. Meia laranja. Aí, domínio do Cerrado. O domínio do Cerrado é uma área onde predomina a vegetação de cerrado no Brasil, né? Vegetação de savana. Com aquelas espécies com arbustos e árvores espaçadas com o tronco retorcido. Predomina na região centro-oeste, sul do Maranhão, oeste da Bahia e Minas Gerais, também sul de Rondônia. Aí é marcado por extensos planaltos, chapadas sedimentares, que chapada é um tipo de planalto, né? Chapadas sedimentares e depressões. Está dentro de uma área de clima tropical